Espartanos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, antes de começar o vídeo aí, se puder se inscrever no canal, mandar aquela bicuda espartana no like, compartilhar, comentar, criticar, de dar dislike, tamo aí, espartamos junto. Muito obrigado. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a reforma protestante de Lutero. Eu tenho algo, acho que importante para falar com vocês aqui. Apesar de ser cristão, evangélico, protestante, né? Eu tenho algumas coisas para falar sobre essa reforma. E já começo o vídeo já de cara falando o seguinte: vocês acham que hoje em dia a gente precisa de uma nova reforma protestante? A gente precisa protestar contra a reforma protestante? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza. Essa é a minha visão. Tem gente que acha diferente. Eu não concordo muito. Eu vou falar e colocar meus argumentos aqui porque eu acho que nós estamos precisando de uma nova reforma. Eu anotei algumas coisas aqui e eu acho que está muito disso aí. A primeira coisa, a reflexão que eu faço nesse vídeo é o seguinte: você que não está satisfeito com a sua igreja, muita gente vai falar assim com você: saia da igreja, não fique nessa igreja, enfim, parta para uma que você se identifica melhor com as tradições, com as regras. A verdade é o seguinte, pessoal: não adianta você ficar mudando de igreja se você não mudar seu coração. Encontrar Jesus de verdade é a mudança no seu coração. E isso, nenhuma instituição religiosa, nenhuma coisa de fator externo vai poder fazer por você. É uma coisa interna. O seu coração, a transformação do seu coração, ela modifica de forma interna. E nem nada, nem templo, nem pastor, nem sacerdote, nem milagre exterior vai resolver isso na sua vida. É você de dentro para fora no seu coração. Então eu queria pegar aqui os principais pontos aqui da Reforma Protestante de Lutero, né, que foi o estopim para a transformação toda, para essa questão toda em cima da Igreja Católica. E a gente fazer uma comparação com os dias atuais. Se aquilo que Lutero tanto lutou continua sendo praticado hoje nos dias atuais. Então o primeiro passo aqui, somente a Escritura, somente a Bíblia, contra tradições católicas, da cultura católica, da cultura do Papa, tradições religiosas, regras da Igreja. Pessoal, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje que não é só as Escrituras, que muita coisa de denominação, de regra de igreja, de mandamento de pastor, é coisa do homem, é regra do sistema religioso, não tem comprovação teológica. Ah, não, mas ele não pode batizar porque não é casado. Onde é que está isso na Bíblia? Ah, não, ele não pode participar da Santa Ceia porque ele não é batizado na igreja. Tá, onde está isso na Bíblia? Ah, não, ele tem que pagar o dízimo agora na nova aliança de Jesus. Onde está isso na Bíblia? Então tem muita coisa, regras do sistema religioso, que a gente vê que são coisas da cultura religiosa que veio se arrastando há anos, né? Uma cultura que prega uma distorção da palavra e regras rígidas que não faz sentido nenhum, que não tem comprovação teológica. Então quando Lutero fala que é somente a Bíblia, somente as Escrituras, tudo que é falado ali na igreja tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base teológica para ser colocada. Se aquilo ali é uma regra, tem que ter uma base teológica. Então, quando fala Santa Ceia, essa palavra santa nem existia na Bíblia. Era só ceia. E a ceia era para repartir com todos. Né? Essas igrejas presas muito em rituais, que ficaram ainda muito presas ao Antigo Testamento, como se Jesus estivesse querendo colocar o Antigo Testamento nos dias de hoje. Não tem nada a ver. Jesus veio justamente, né, para rasgar o véu da noiva, quebrar com esses ritos, esses dogmas e trazer para a gente a reflexão interna e a mudança no coração. Então, quando fala que um casal amaziado não pode batizar, né? Ah, um casal amaziado não pode batizar, ele tem que estar casado, que foi o meu caso, inclusive, né? Passei por isso, senão eu ia ser amaldiçoado, né? Senão eu ia deixar o diabo entrar na minha vida. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Eu não achei isso na Bíblia, sinceramente, né? Então, assim, essa cultura, sabe, de discriminar a pessoa na Santa Ceia: olha, você não é batizado na nossa igreja, você não é membro da nossa igreja, então você não pode participar da Santa Ceia. Onde está isso na Bíblia, pessoal? Então vamos honrar Lutero, né, e focar mais nas questões da Bíblia. Tem comprovação teológica, mas principalmente comprovação teológica para a nova aliança de Jesus, porque a gente segue Jesus Cristo, a gente é cristão. Então a gente não tem que ficar seguindo dogma de Antigo Testamento, lei de Moisés arcaica, que apoiava escravidão, genocídio, né, incesto, porque tem muita coisa na Bíblia que é bizarro. Na Bíblia está a palavra de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Muita coisa da lei antiga
né? É coisa pesada, é coisa que a gente não tem que trazer para os dias de hoje. Era cultura da época, era coisa dos judeus. A outra coisa é a questão da fé. Somente a fé. A gente tem a fé, né? E a gente não precisa ficar com compra de indulgências e pagamento de penitências, né? A Igreja Católica colocava muito isso, que você tinha que, pra você ficar livre dos seus pecados, você tinha que pagar um dinheiro, né? Para você conseguir um lotezinho no céu, você tinha que comprar esse lotezinho no céu. E Lutero bateu forte nessa questão financeira, principalmente que envolvia essa questão financeira, política da igreja, que exercia um poder muito grande, opressor, de manipulação, de opressão em cima da população, em relação a soltar esse dinheiro. A Igreja Católica ficou muito rica, o Vaticano hoje é uma das igrejas, é a igreja mais rica do mundo, né? Tem ouro jorrando naquele local. Então, a gente vê que, infelizmente, isso ainda existe em algumas denominações religiosas. Se você não pagar o dízimo, você vai ser abençoado. Se você não der dinheiro para a igreja, o devorador vai tocar na sua vida. Se você não pagar, você não é digno de ser membro da igreja. Então, assim, tem coisa que realmente tem que mudar, pessoal, no sistema religioso, né? A fé é o que basta para a gente, é acreditar, é estar em Jesus e não ficar comprando, barganhando com Deus, né? Aqui vem a questão da graça também, a graça que é imerecida para nós cristãos, que somos pecadores e já temos uma maledicência que veio desde quando Lúcifer desceu, caiu, né, e transformou o nosso coração humano num coração ruim, instintivamente ruim. A gente é dependente de Deus por causa disso, a gente precisa de Deus por causa disso, né? E é justamente isso, a graça nos basta, a graça é merecida. Então a gente não tem que ficar pagando nossos pecados com dinheiro, com dízimo, com obras, achando que as obras que a gente faz, essas obras que a gente faz de ações, né, que eu prego muito isso no meu canal, de caridade, como se a gente estivesse comprando nosso lugar no céu, não. Não, eu sou pecador também, e eu mesmo ajudando, fazendo caridade, é perigoso ir para o inferno também. A gente não sabe, eu não sei meu futuro. É muita pretensão falar, não, eu vou direto para o céu. Eu sou ser humano, sou cheio de falha. Então, provavelmente eu não sei meu destino ainda, né? Agora, quando a gente pega aqui somente a graça, que é imerecida, né? E aí vem essa questão de obras, é importante o cristão, além de ter fé, e fazer obras também. Porque a fé sem obras é morta. A partir do momento que você acredita em Jesus, começa a ter intimidade com Jesus, você entende aquilo que edifica seu coração. E que edifica o coração é justamente transbordar na vida do próximo. Perdoar, ser perdoado, né? Pedir perdão, né? Fazer caridade, ajudar o próximo, ajudar a viúva, o necessitado, o estrangeiro, o doente, o enfermo, aquele que precisa, seja com cesta básica, seja com remédio, seja com cirurgia, aquele que está preso, que a família não vai visitar, às vezes precisa ir alguém lá com serviço de capelania, levar uma palavra. Essas obras são muito importantes, mas isso não está comprando, de certa forma, o seu reino do céu, não. As obras é justamente para justificar essa graça imerecida que a gente ganhou, e agora, Senhor, eu ganhei isso, e é uma forma de retribuir aquilo que eu já tenho. Não porque eu estou querendo conquistar, porque a graça eu já tenho. É uma forma de retribuir. Zé Bruno, um pastor que eu gosto muito, fala muito sobre isso. Isso é muito interessante. A outra coisa realmente é só Cristo. Não tem santo, não tem santos da Igreja Católica, que ela idolatra demais, sacerdotes ou papa. Então, é somente Cristo, pessoal. Então não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de sacerdote, não precisa de profeta, não precisa de bispo. É só você e Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você tem Jesus Cristo na sua vida, você chega ao reino dos céus, você chega a Deus. É o único caminho, a verdade e a vida. Então não precisa, o pastor que vai ungir na minha vida, o sacerdote, ele fica debaixo da minha cobertura espiritual. Não existe esse negócio de cobertura espiritual, pessoal. Não caiam nessa, não caiam nessa. Claro, a gente entende que existem pastores do bem, que ajudam a vida dos fiéis, pessoas que realmente se importam com a vida do próximo, né? Que fazem a diferença na vida do fiel, né? Realmente se preocupa com a ovelha, tem cheiro de ovelha, como eu já falei em alguns vídeos aí, né? Aquele pastor, mas não significa que a palavra dele é a palavra final. Então tem pastor que intromete no seu casamento, tem gente que vai confessar com o pastor intromete na sua vida, entendeu? Começa a fofocar da sua vida para outras pessoas, entendeu? Porque eu sou ungido do Senhor, porque eu posso manifestar na sua vida, o que eu falar é a palavra-chave. Pessoal, uma das coisas que Jesus veio trazer, principalmente contra o catolicismo e Lutero, contra a igreja, é justamente essa reforma no coração.
essa reforma no espírito. Então, não é o que o seu pastor fala mastigado ali que você não vai estudar na Bíblia. É você que, a partir do momento que você transformou seu coração, que você entende aquilo que deve ser feito e aquilo que não é. Quem estuda a Bíblia e quem tem um coração transformado, não precisa ficar perguntando, pastor, eu posso usar roupa tal? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, isso, aquilo. Porque hoje em dia a gente vê que tem muito crente que não gosta de estudar a palavra. Esses crentes têm inclusive medo de ter debates e podcasts que eu vou ter aqui no meu canal contra ateu. Porque perde na argumentação, porque não estuda a Bíblia. Vai na igreja, mas não estuda a Bíblia. Então é importante todo cristão estudar, entender a palavra, se aprofundar. A gente não precisa de líderes espirituais. A gente não precisa das pessoas mandar falar o que a gente vai fazer. Tem gente que não estuda a palavra e quer tudo mastigado. Ah, mas o pastor da minha igreja falou que eu posso fazer, então eu vou fazer. Como se a palavra dele fosse a palavra final e você não faz reflexão, você simplesmente vai seguindo ordens. E hoje o que o sistema religioso faz? Ele dá ordens. Se fosse naquela época de Jesus lá, no apedrejamento da mulher, provavelmente a igreja ia chegar e ia falar assim, ó, não apedreje ela, todos vocês têm pecado. A igreja ia falar desse jeito, mas Jesus não. Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus chama a pessoa para reflexão, para mudança no coração. A partir do momento que você muda o coração, você sabe as atitudes que você tem que ter como cristão. É isso que Jesus faria? Se você não tem resposta clara na sua mente, o que Jesus faria? Sempre se pergunte isso. Outro ponto-chave aqui, somente a glória por Deus, né? A glória de Deus, né? E realmente a questão aqui de casamento. Lutero foi contra essa questão, né? Do padre ser virgem, de ser uma alma pura, né? Aqui, justamente um argumento que Lutero usou aqui para o casamento, que o pastor poderia ser casado, né? Os cristãos poderiam ter família, não teria problema, e mesmo assim ser a pessoa abençoada de Deus. Isso é justificado principalmente para quem segue Jesus nos livros apócrifos, livros esses que a igreja condena, né? Bom, é isso. A teologia da prosperidade, a barganha, tem que parar de ser pregada. Isso precisa sair na nova reforma agora, a gente tem que parar com isso. Isso não é bíblico, isso são pastores que foram pegando outros ensinamentos de coach, de palestrante, foram inserindo aquilo ali nas pregações. O negócio tomou uma outra proporção e esqueceu-se de Jesus, esqueceu da cruz, esqueceu de pregar o sofrimento, esqueceu de falar de Jó. Aquele era fiel, independente se a situação tá boa, tá ruim, tá com Jesus, tá com Deus. Eu acho que na vida a gente tem que ser assim. Entendeu? Não é o que Deus vai me dar, o que Jesus vai me dar. Eu não vou ir para a igreja para procurar melhora da minha saúde ou riqueza financeira, não. Eu vou lá porque eu honro a Deus, porque eu sou agraciado por Deus. Independente do que Ele quiser para minha vida, eu sei que vai ser o melhor. Se Ele quiser me dar uma doença, vai ser melhor. Se Ele quiser me botar uma situação financeira complicada, vai ser o melhor para mim. Eu vou aprender sempre alguma coisa. Deus sempre quer o melhor para a gente. E um pai, para educar o filho, às vezes vai dar o pior para ele. É isso que as pessoas têm que entender. A questão da imposição do terrorismo, né? O crente tem que pagar o dízimo, o crente tem que usar roupa tal, o crente, a mulher não pode depilar, tem que usar saia longa. Essa imposição vira seita. A pessoa começa a intrometer na sua vida, né? Vira um terrorismo contra a vida do crente, e o crente, com tanto de regra, com tanto de terrorismo, com tanto de opressão, muitos são uma pesquisa aí que 60% está desenvolvendo depressão, problema psicológico. Muitos crentes, depois de tantos anos na igreja, nós estamos vendo aí pastor, né? Esse auto-extermínio, pastor tirando a própria, né? E a gente fica vendo que realmente esse sistema não está fazendo bem. Andar com Jesus deveria ser mais leve, pessoal. Andar com Jesus deveria ser mais leve, né? A outra questão é o comércio nos templos, né? Às vezes a igreja tem uma boa intenção, ela faz uma lanchonete ou faz uma loja dentro ali do templo para vender, né, as coisas, e às vezes vai tudo para a família carente, vai para caridade, né, aquele dinheiro ali vai ser colocado. A intenção é boa, mas teologicamente Jesus condenou isso e ficou com raiva disso dentro da casa do Senhor. Então olha só para vocês verem, eu acredito que uma das coisas que eu sou contra o dízimo é isso, porque o dízimo era para ser dado na casa do tesouro, no Sinédrio ali na casa do tesouro ou no templo de Salomão. Então hoje as igrejas comparam a igreja física dela com o templo de Salomão, com a casa do tesouro. Então se você está comparando a sua casa de oração religiosa com o templo físico e que tem que dar esse dízimo, então nesse mesmo tempo também não deveria ter essas lojas de comércio dentro do templo. Agora, se você entende que a sua igreja é apenas um local de comunhão, que a igreja, o templo somos nós, né? E ali é um lugar que você só vai para congregar, ter comunhão com seus amigos cristãos, aí realmente pode sim ter um comércio ali de lojinhas e tal, porque aquilo ali não é o templo sagrado de oração.
Ali é apenas um lugar de reunião dos cristãos, que já são o próprio templo, já são a própria igreja de Jesus, são os cristãos unidos, o próprio coração de cada um, né? Então a gente vê uma outra contradição da igreja. Então, se sua igreja prega o dízimo, sua igreja não pode ter comércio no templo. Não faz sentido. É teologicamente incorreto isso, né? Bom, distorção das palavras da Bíblia em benefício do líder, né? Então, assim, o templo realmente somos nós. Tem gente que fala que o cristão depende do templo, não depende. O templo é a igreja, a eclésia, é sair para fora do sistema religioso. O sistema religioso é o coração do próprio homem. O templo do Espírito Santo é a gente mesmo. Deus não habita em templos de pedras. Isso está na Bíblia. E a igreja era viva. A igreja, na época, eu estou estudando agora teologia, sistema primitivo, igreja primitiva era viva. Eles pregavam em qualquer lugar, pregavam em casa, pregavam no monte, pregavam até debaixo de buraco escondido, quando tinha muita perseguição religiosa. Então a gente entende isso, que hoje está tendo uma distorção da palavra. Muitos pastores ainda interpretam que você precisa de ir na igreja, você ainda precisa ir no local. Ficam chateados, desapontados com os desigrejados, falando mal dos desigrejados, mas o desigrejado, que já é o templo do próprio Espírito, ele já tem Deus no coração dele. Ele não precisa da dependência do templo, não. Não precisa da dependência do templo. É bom estar no templo, faz a modificação na vida da pessoa, em várias fases. Na primeira fase, principalmente para tirar do mundo e levar para dentro da igreja, para tirar da droga, da bebida, é a melhor coisa que tem. Mas se aprofundando mais, você não, na palavra, na teologia, você não depende daquilo. Você vai porque você quer congregar, você quer ver seus irmãos também de Cristo que estão ali por alegria. Mas você não tem obrigação. Você pode estudar a Bíblia na sua casa, trancado no seu quarto, fazendo oração, como a própria Bíblia fala. Então, olha só para você ver que a questão de templo, a questão do Novo Testamento, que começa com a morte de Jesus. O Novo Testamento começa com a morte de Jesus, a nova aliança, a aliança do amor, a aliança que liberta os cristãos de ritos, dogmas, rituais. Muita gente ainda entende que, não, porque está escrito na Bíblia que é o nascimento de Jesus, em Mateus ali que começa, e aí vai pregando, aí prega dízimo, prega dogma, prega ritual, prega tudo aí. Então também deveria praticar sacrifício de animal, então também deveria pregar o sábado. Algumas igrejas ainda pregam o sábado, a gente sabe que prega. Então vocês veem a distorção da palavra, por não entender errado, acaba cometendo um outro pecado, né? Que Jesus falava dos hipócritas e fariseus da época. Vocês não vão para o céu e não vão deixar muita gente ir. E justamente por causa dessa má interpretação da Bíblia. Muitos vão para o inferno cegamente achando que estão indo para o céu. Muita gente está indo para o lado ruim, achando que está indo para o caminho bom. E não está. Né? E principalmente a situação, a questão do dízimo. Né? A questão do dízimo, eu já fiz vários vídeos aí sobre dízimo. Não faz sentido hoje na nova aliança. A nova aliança é oferta generosa, voluntária, espontânea. Quer cobrar dízimo? Cobra como, eu falei aqui, cobra como sistema religioso. A sua igreja, o seu pastor principal, global, ele é a favor do dízimo. É ele que está cobrando. Não tem base teológica para cobrar. É ele que está cobrando. Se quiser aceitar, vai. Da mesma forma, ele pode cobrar mensalidade para os membros. Da mesma forma, ele pode cobrar a prestação de custo para manter a estrutura da igreja. Ele tem direito de fazer isso tudo. Agora, tentar justificar a estrutura da igreja, luz, faxineira, água, iluminação, no dízimo não faz sentido, pessoal. Não faz sentido nos dias atuais. A outra coisa é o sistema opressor e preconceituoso contra casais amasiados, que não é batizado, né, que não pode batizar. O casal de namorado às vezes é discriminado e, enfim, o casal se ama, tem um compromisso já de casar, mas por não estar casado, parece um leproso na igreja, né? Os homoafetivos também, que a gente nem se fala, né? Muito homossexual não procura igreja porque sabe que vai ter né? Às vezes vai ter dependendo do nível da igreja, vai ter uma discriminação ali forte, vai ter um preconceito ali que não vai ser nem velado, vai ser exposto mesmo. Então, em vez de ter acolhimento, ele vai ter mais rejeição. Então, para que ele vai para a igreja? Para que ele vai procurar o templo, né? Então, outra coisa para a reforma da igreja é pensar, né? A prática de ritos de lei de Moisés que exclui pessoas, como eu falei com vocês antes, né? Ele não pode batizar porque não é casado. Ele não pode cear porque não é batizado. Onde que está isso na Bíblia? Né? A questão das leis de Moisés que pega muito essa parte aí. Igual eu falei para vocês, da palavra de Deus, que se a gente for levar o pé da letra, tinha muita coisa bizarra na Bíblia. Procura aí, é só procurar na inteligência artificial, vídeos, coisas mais bizarras da Bíblia. Tem mais de 31 coisas assim que é só coisa maluca. Genocídio, incesto, escravidão. Tem coisa maluca na Bíblia que a gente não tem que trazer para os dias de hoje. Então, assim, a gente realmente hoje tem que levar a palavra com mais sabedoria. Jesus já veio, pessoal, já abriu o caminho para a gente, né? Vamos colocar a hermenêutica de interpretação da Bíblia com base em Jesus. A base da hermenêutica, eu estou estudando sobre isso,
A base da hermenêutica mais sadia, mais leve e mais esclarecedora é Jesus como centro da Bíblia. A partir dele você interpreta todo o resto com base em Jesus. Briga por cargo na igreja em vez de servir o verdadeiro ministério. A pessoa fica brigando para fazer parte do ministério de louvor, a outra fica brigando para ser líder daquele grupo de diaconato, e aí fica aquela coisa de ego, de briga, de cargo, e sendo que para ir para Jesus não é nada importante. O maior cargo mesmo, o maior ministério que você pode servir é o pobre, é o humilde, é o doente, é o necessitado. E esse é o maior ministério que você serve. E esse é o ministério mais importante da igreja, o que serve ao pobre, ao doente, ao carente, ao necessitado, aquele que precisa de alimento, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de uma metanoia na cabeça, mental, com informações, aquele que precisa de um emprego, aquela igreja que pode reerguer a vida do fiel e não ficar só explorando e puxando tudo dele para baixo. Então é isso, pessoal. E a igreja protestante também, a gente tem uns podres dela aqui para fechar esse vídeo, né? Em 1527, Félix Mans foi afogado pela Inquisição Protestante, só porque ele falou que o batismo tinha que ser em adultos. Quer dizer, ele foi contestar o sistema da época protestante, né? É a igreja protestante. Isso aqui já foi depois de Lutero. Afogaram ele, né? Em 1553, Michael Serveto foi queimado vivo porque questionou a Trindade. E a ordem veio de João Calvino, que é um dos líderes lá do protestantismo. Em 1660, Mary Dyer foi enforcada porque disse que preferiu obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E chamaram ela de herege e enforcaram ela em praça viva. Isso já era igreja protestante, isso já era igreja reformada. Então, se naquela época já estava tendo né, essas questões, né, bizarras, por que hoje não teria? Né? Então, a gente vê muito disso, pessoal. Essa briga por cargos, resumindo, esse sistema opressor, o enriquecimento de líderes religiosos. Se você sabe que seu pastor ou sua igreja está ganhando dinheiro, está ficando cada vez mais rica, o templo, o negócio está ficando cada vez mais rico, a sua vida não muda, você está sendo cúmplice, entendeu? De uma riqueza de alguém de forma ilegítima. Porque eu já falei, o pastor ele deve receber salário sim, mas ele não deve se enriquecer com a obra do Senhor. Para ele se enriquecer, ele vai procurar outra coisa. A riqueza que Jesus prega na Bíblia é dos tesouros do céu, não é os tesouros da terra que a traça e há de comer, não. Então, assim, o enriquecimento do pastor ele tem que ser espiritual, principalmente, e não material. Se o pastor está enriquecendo materialmente e você está vendo isso, você é cúmplice disso. Você também vai responder por isso. Por isso que eu falo, toda igreja deveria ter um portal da transparência. Para onde que está indo o dinheiro dos dízimos, das ofertas. Nem que a igreja cobre mensalidade. Eu acho justo um membro da igreja que está ali, é fiel, quer ver a obra sustentada, cobra a mensalidade. Uma base ali, ó, são 20 fiéis ali que pagam a mensalidade, sustenta todo o tempo. O que vem a mais ou a menos é a oferta que vai para viúva, para o doente, para estrangeiro, para as obras de caridade, para fazer cursos, para ajudar e abastecer e reerguer a vida do fiel. Bom, fica aí meu vídeo aí sobre a reforma, o meu protesto contra a reforma protestante, que ela deve acontecer mais nos dias atuais, né? E é isso, né? A gente vê que tem muita coisa que está errada aí. Não vou nem entrar na questão de óleo ungido, varinha ungida, grão de semente, que é venda, comércio no templo também, que é outra questão polêmica, né? Acho que aqui já deu um bom resumo para vocês aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se não gostou, se ficou chateado, porque eu realmente toquei na ferida. Aqui é espartano, aqui a gente toca na ferida mesmo. Aqui é Jesus falando forte a verdade no nosso coração. E a verdade é isso, pessoal. Onde tem verdade, tem Jesus. Onde tem verdade, tem transparência. Onde tem verdade, tem prestação de conta. Onde tem verdade, não tem rabo preso com nada. Não tem que ficar escondendo nada de ninguém, não. É direto, é isso para isso, isso para isso, isso para isso, isso para cá. Pronto, tá resolvido, direto. Honesto, transparente. Então, espero que possa clarear a vida e a mente de muitas pessoas nesse vídeo, beleza? Se gostou, manda bicudo, se não gostou, dislike, comenta, compartilha, se inscreva no canal, se desinscreva, fica à vontade para fazer o que você quiser. Aqui nós estamos para passar a realidade, partamos junto, arru!